Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Bravura Indômita, de 2010. Talvez um dos fatos mais curiosos a respeito desse filme é que ele foi o segundo mais indicado da noite, sendo lembrado em nada menos do que 10 categorias. No entanto, não venceu em absolutamente nenhuma. O roteiro foi adaptado de um livro escrito por Charles Portis, que inclusive já tinha virado filme no ano de 1969. Filme esse que garantiu uma estatueta do Oscar para o astro de Hollywood John Wayne. No entanto, é bom reforçar que esse não é o caso de uma refilmagem. Definitivamente, essa versão que a gente está analisando não é um remake, simplesmente porque a abordagem dada à história é bem diferente. You have a lot of experience with bounty hunters, do you? That is a silly question. I am here to settle my father's affairs. All alone? Well, I'm the person for it. Mama was never any good at sums, and she could hardly spell cat. I intend to see Papa's killer hanged. Well, nothing prevents you from offering a reward and so informing the marshals. It'd have to be real money, though, to be persuasive. Cheney's across the river and Choctaw Nation. I will see to the money. Who's the best marshal? A história parte da personagem de Mattie, uma garota bastante jovem, na verdade uma criança, que busca vingança pela morte do seu pai. Para isso, ela parte em busca de alguém que possa ajudá-la nessa missão e contrata um já veterano oficial para fazer isso por ela. Só que além de tudo, ela quer acompanhar a jornada e teimosamente segue os passos desse oficial. Então veja você, numa época em que o protagonismo era totalmente masculino, ela se embrenha em território inimigo, correndo diversos riscos e questionando a todo momento aquela autoridade masculina, que é símbolo inclusive dos western. Através de vários meios e durante um bom tempo, ela consegue impor a sua independência, a sua força e a sua coragem naquele mundo dominado pelos homens. Yeah, I admire your sand, but I believe you will find I'm not liable for such claims. You were the custodian. If you were a bank ever robbed, you could not simply tell the depositors to go hang. I do not entertain hypotheticals. The world as it is vexing enough. Secondly, your valuation of the horse is high by about $200. How old are If you? anything, my price is low. Why, Judy is a fine racing mare. I've seen her jump an 8-rail fence with the heavy rider. I'm 14. Oh, well, it's all very interesting. Quem interpretou essa personagem, muito bem por sinal, foi a atriz Hailee Steinfeld, que fazia sua estreia no cinema de longas metragens justamente com esse trabalho e tinha na época das filmagens 14 anos de idade. Pessoalmente eu acho que é um trabalho de grande destaque, ela rouba a cena em várias das sequências, consegue nivelar a atuação dela aos outros atores que estão ali presentes em cena e por isso foi lembrada pela academia e indicada ao Oscar. É discutível apenas a categoria, já que eu acho que ela seria a protagonista dessa história e ela foi indicada como atriz coadjuvante. Já o oficial Rooster, contratado pela menina, é interpretado pelo veterano Jeff Bridges. Ele estava super em alta nessa época, até porque ele tinha vencido o Oscar no ano anterior pelo filme Coração Louco. Tá aqui talvez uma das primeiras grandes diferenças da primeira versão para essa. Bem ao contrário da versão mais heróica de John Wayne, a gente tem aqui um personagem envelhecido, pesado e bastante cansado. Fica claro em diversos momentos que ele na verdade não queria aceitar essa missão e tentou até o último momento dar um golpe na menina. Isso não invalida, é claro, todo o seu conhecimento acerca daquele território, a sua experiência. Toda essa astúcia acaba sendo revelada e explicitada em alguns diálogos que carregam junto uma autoridade reflexiva. If I ever meet one of you Texas waddies who says he has never drank water out of a horse track, I think I'll shake his hand, give him a Daniel Webster cigar. You do not believe it? Oh, I believed it the first 25 times I heard it. Maybe it is true. Maybe lapping water off the ground is Ranger policy. You're getting ready to show your ignorance now, Cogburn. I don't mind a little personal chaffing, but I won't hear anything against a ranger troop from a man like you. How long you boys been mounted on sheep down there? O terceiro personagem relevante da história é conhecido como LeBiff, interpretado pelo ator Matt Damon. Ele se junta a essa missão meio que por acaso, já que ele é um oficial do Texas
e está em busca do mesmo bandido que foi responsável pelo assassinato do pai da menina, mas ele deseja capturá-lo e levar a julgamento apropriado. Essa diferença de expectativas entre cada um dos personagens a respeito do que eles estavam fazendo ali, afinal de contas, acaba gerando conflitos ao longo das sequências. Isso acaba inevitavelmente expondo as suas personalidades, estabelecendo um ritmo de evolução do roteiro e também, em alguns momentos, até mesmo aproximando eles de alguma maneira. You missed your shot, Cogburn. That's my shot! You are more handicapped without the eye than I without the arm. I can hit a gnat's eye at 90 yards. That Chinaman is running them cheap shells on me again. Esse filme foi dirigido pelos irmãos Coen, que, como todo cinéfilo sabe, tem um estilo muito próprio e muito marcante de condução das suas obras. Inclusive, você já acompanhou aqui no canal a análise do filme Fargo, de 1996. Se você perdeu, volte nos arquivos do canal e acompanhe. Mas no caso aqui de Bravura Indômita, eles conseguiram sim imprimir uma marca pessoal que pode ser vista em alguns elementos. Primeiro, a construção de uma estrutura menos épica e mais intimista desses personagens. O espectador fica muito mais imerso nas questões individuais de cada personagem e na relação entre eles do que necessariamente na trama de captura de um bandido. O grande objetivo do filme, em última instância, não é chegar nesse bandido, mas sim a forma como isso vai acontecer, de que forma os personagens vão se relacionar até chegar nesse objetivo. Isso é mais importante do que a premissa do filme de 1969. Também é possível ver em alguns momentos os maneirismos visuais que são próprios da dupla. Você tem ainda muita sátira nos diálogos, o roteiro é muito bem construído. E claro, existe aí uma violência gráfica que é muito própria de alguns dos filmes deles. I'm played out. I need a doctor. We met Ned and Hayes 2 days ago. Quando a gente analisa a estrutura narrativa dessa história, no entanto, dá para afirmar que esse é um dos filmes mais, entre aspas, normais dos irmãos Coen, já que ele se aproxima do clássico narrativo, uma vez que a evolução dos acontecimentos e o intercalamento de personagens segue uma estrutura tradicional. Por outro lado, é muito visível que os irmãos Coen optam por uma desconstrução do gênero. Vários aspectos clássicos que podem ser vistos ao longo da história aqui não tem tanto peso. Um dos principais talvez seja a caracterização dos heróis, que não são assim tão virtuosos. Esse limiar, inclusive, entre os heróis e os vilões a todo momento é questionado, e os heróis na realidade revelam ter falhas de caráter bastante terríveis. Existe uma complexidade desses personagens de uma forma geral, especialmente no personagem de Jeff Bridges. Isso adiciona camadas à personalidade dele e torna o filme muito mais interessante. Também não se trata de um western clássico no sentido da exaltação daquele espaço, da conquista do oeste, da expansão territorial e do progresso rumo às riquezas do oeste. Na realidade, você tem aqui um western mais cru, mais triste, mais pesado, mais soturno. Todo aquele espírito progressista e aventureiro que está muito presente na versão de 1969, por exemplo, aqui desaparece. And how many's up there? Right around 50. And they're all well armed and they mean business. What I want you to do now is come on across the creek and walk in front of me up that hill. I think I will oblige the officers to come after me. But if you refuse to go, I'll have to shoot you. Oh, well, then you had better cock your piece. Olha, todo o acabamento técnico desse filme é absolutamente impecável. Isso vai desde a mixagem sonora até o desenho de produção, passando aí pela trilha, pelo som, pelos figurinos, pelos objetos de cena e principalmente pela fotografia. O profissional responsável por ela foi ninguém menos do que Roger Deakins. Ele mesmo, que depois de 14 indicações finalmente recebeu a sua estatueta pelo filme Blade Runner 2049. Para transparecer esse aspecto de um faroeste mais soturno, ele optou por oferecer uma fotografia diurna ao espectador mais lavada, que pouco valoriza as grandes paisagens. Ela também não valoriza a paleta de cores, então tudo parece meio cinza no final das contas. Ou seja, não existe riqueza naquele lugar. E até mesmo a vegetação fala por si só. E é bom observar, inclusive, que existe aí um grande número de cenas noturnas, o que normalmente não é comum
nos filmes de faroeste. Essas cenas, por outro lado, têm uma iluminação muito mais quente, muito mais envolvente aos personagens. Nesses casos, ou você tem uma luz da lua bastante forte, que gera inclusive sombras, ou então a iluminação proporcionada pelo fogo, pela fogueira, quente e amarelada. Ou seja, é na penumbra que está a maior riqueza daquela história. Os principais elementos, inclusive dos personagens, se revelam durante o breu. Uma dicotomia muito interessante e muito pouco explorada no cinema clássico do faroeste. Eu diria que esse é um faroeste sem o romantismo maniqueísta dos grandes clássicos do gênero. Até mesmo as grandes batalhas do filme carecem de um certo glamour. A história tem uma maturidade bastante elevada e a produção é muito caprichada. Certamente um dos melhores filmes do ano, pelo menos do ponto de vista de construção de uma história dentro de um gênero, tentando desconstruí-lo, e certamente mereceu todas as indicações que teve por parte da academia. What is your intention, Rooster? You think 1 on 4 is a dog fall? I mean to kill you in 1 minute, Ned. Or see you hanged in Fort Smith at Judge Parker's convenience. Which will you have? I call that bold talk for a one-eyed fat man. Fill your hand, you son of a bitch! E você aí, teve a mesma sensação que eu em relação a esse filme? Concorda ou discorda da minha análise em relação à construção do gênero pelos irmãos Coen? Usa o espaço aqui embaixo, deixa seu comentário, sua opinião, também dá like no vídeo, compartilha o material e se inscreve no canal, não esquecendo de ativar as notificações no sininho. Com isso a gente bota um ponto final na análise dos filmes indicados pela Academia na categoria Melhor Filme do ano de 2010 e parte para o grande debate. Eu vou receber 2 convidados muito especiais para a gente falar novamente de cada um desses filmes e também relembrar como foi aquela cerimônia de entrega dos prêmios. Tá muito bacana e você já sabe, né? Te espero aqui.